Sejam muito bem-vindas. A gente vai conversar aqui agora um pouquinho, né, sobre como as nossas definições de amor, elas influenciam as nossas relações, né? Então, como que o Uhum. entendimento que a gente tem de amor, né, faz com que a gente estabeleça certo tipo de relação ao invés de um outro tipo de relação. E é isso, Perfeito. né? Eu sou a Milena, representando, psicóloga da Não Era Amor e analista do comportamento. Trabalho com a temática, né, de gênero, sexualidade, de algo, enfim. Eu sou a Letícia, analista do comportamento também, psicóloga da Não Era Amor. Entrei aí na Não Era Amor no início do ano e vou explorar com a Mi esse assunto que a gente ficou bem empolgada de falar, né, Mi? É uma coisa que deixa a gente bem feliz de falar. É um estudo que soma, né, algumas nossos estudos já anteriores, né? Então, quando surge isso, a gente, começa a catar uma coisa ali, e tudo se soma para o que a gente quer conversar hoje. Então, a gente vai fazer um pouco esse Perfeito. exercício mesmo, assim, de fazer uma síntese e conexão desses conteúdos, né, Lê? Isso, perfeito. Pode começar. A gente pensou em começar da onde a gente já conhece, né? Do terreno onde já é conhecido para quem está aqui na live com a gente. Então, que é o amor romântico, né? O amor romântico já é esse modelo de amor que a gente tem mais imposto socialmente, né? Que é mais naturalizado, que a gente aprende. Então, pensamos aqui em começar conversando, explicando, né? Explicitando, desvendando, digamos assim, o amor romântico, para depois a gente chegar, né, nas novas concepções de amor, enfim, Em outras possibilidades, né? em outras possibilidades, isso mesmo. Bom, pensar no amor romântico é pensar naquela ideia da metade da laranja, da alma gêmea. É pensar numa ideia de me falta algo e eu busco esse algo que me falta numa outra pessoa que vai ser aquela pessoa que me completa, né? Então, pensar no amor romântico é pensar numa ideia de completude, né? De uma carência que vai ser satisfeita quando eu encontro uma pessoa e aí então eu tenho a completude. E aí, quando a gente pensa nessa ideia de completude, a gente já passa também a idealizar essa pessoa com quem a gente vai se relacionar, né? Então, a gente acaba, por vezes, inventando uma pessoa que nem é a pessoa de fato, mas é o que a gente idealiza como aquela pessoa que vai me completar, né? Que vai ser tudo aquilo que me falta e vai ser a minha metade da laranja. Uhum. Então, aqui eu já estou trazendo algumas das ideias, né, do amor romântico, que é essa ideia da idealização e dessa ideia de completude. Quando a gente se relaciona numa perspectiva do amor romântico, a gente tem uma ideia, assim, do casal como um só, né? De que a gente se une e que os interesses passam a ser uno, que o casal vive uma vida uno, assim, né? É aquele casal que vai estar sempre junto nos rolês, que vai estar enfim, e tem até uma ideia romantizada, às vezes, assim, do tipo, nossa, olha como ele me apoia, ele sai comigo com as minhas amigas, né? É, ele tá onde eu quero, aonde eu tenho desejo também de estar, ele tá comigo me apoiando, mas é muito essa Nossa, ideia eles se de acompanham em tudo, eles vão para todos os lugares juntos. Ai, que lindos, ele não nem se gosta da banda separam. que eu gosto, mas ele vai no show comigo. É. E essa ideia mesmo de um só, né? E aí, nessa perspectiva, a gente pensa que o parceiro certo, o parceiro ideal, ele deve se entregar completamente, inteiramente, né? Para essa relação e que ele deve nos entender inteiramente também, né? Então, nessa entrega Uhum, completa dele, ele também tem que nos entender inteiramente e muitas vezes tem que a uhum, gente converse, né? Tem que ter um diálogo, não precisa, assim, né? Coisa superficial, conversa, não precisa, ele é obrigado a me entender. E também aquela ideia de que a gente tem que se esforçar, principalmente mulheres, e a gente já traz um atravessamento, né, de gênero aqui, de que a gente tem que compreender e ter compaixão com tudo que aquele parceiro traz, assim, né, com tudo uhum, que acontece, enfim, que a gente tem que estar nessa perspectiva de salvar a relação. Porque quando a gente pensa no amor romântico e que a gente pensa nessa satisfação total e do par certo, o par ideal, o amor, né, o amor verdadeiro, tem-se uma ideia de que se deve fazer tudo, de tudo e um pouco mais
para que aquela relação se mantenha. Então, a gente Uhum. percebe que, né, no amor romântico, a gente tem uma dimensão do tempo, por exemplo, hipervalorizada. Né? Então, quanto tempo que você dá nessa relação? É isso que vai dizer para as pessoas se vai ser um relacionamento sério ou não. É isso que vai dizer da Uhum. validade do seu relacionamento. E se você termina um relacionamento de 2 meses, é, vão te julgar. Vão te julgar. Se você termina um relacionamento de 8 anos, vão te julgar também. E a cada, cada um de uma forma. No primeiro, vão te julgar porque você não se empenhou o suficiente. No segundo, te julgam ali, né? Você recebe esse julgamento, né? Quando falam, vão te julgar, é a sociedade, né? De você não se esforçou. 8 anos de relacionamento, olha o quanto você se esforçou até agora, e agora você está abrindo mão de Você vai tudo isso. jogar tudo no lixo. Vai jogar tudo no lixo, exatamente. Né? Porque a ideia ali do amor romântico é muito pensar nessa ideia de um relacionamento que é eterno. E às vezes meio que Uhum. custa o que custar, a gente está ali investida nesse relacionamento, nessa relação, né? Dando tudo da gente mais um pouco, se esgotando emocionalmente, se esgotando fisicamente, mentalmente, para que aquela relação aconteça, porque essa é a definição de sucesso. E quando a gente fala, né, de ser mulher na sociedade, bom, vou deixar isso um pouquinho mais para frente, mas eu acho que, né, é isso, assim, do amor romântico, um pouco do leve que a gente quer trazer aqui, até porque a gente já tem uma outra live falando um pouco sobre amor romântico, a gente já tem feito sobre amor romântico. Então, só para a gente dar uma introduzida no assunto, é isso. Você pensa em mais alguma coisa, Lê, que você gostaria de trazer? Eu acho importante a gente trazer que o que a gente aprende relacionado ao amor romântico inclui papéis de gênero. E como você falou, deu exemplo das relações duradouras, geralmente os casamentos que acabam, os relacionamentos que acabam, geralmente são a responsabilidade atribuída à mulher, que não aguentou o suficiente, que não fez o suficiente, que poderia suportar mais um pouco. E é interessante, eu vou trazer algumas perspectivas aqui muito da Bell Hooks, que tem um livro que fala sobre amor, e ela tem uma frase que é assim: a maioria dos homens sentem que recebe o amor e, portanto, sabe o que é ser amado. As mulheres geralmente se sentem num estado constante de anseio, querendo amor, mas sem receber. Então, isso já mostra a diferença significativa culturalmente do amor para o homem e para a mulher. A gente tem músicas que exemplificam isso, a gente tem uma série bom, novelas, filmes e tantas coisas, mas eu fico pensando, na hora que eu li essa frase da Bel, eu pensei naquela música do Chico Buarque, Com Açúcar com Afeto, que é exatamente isso. Com açúcar com afeto, fiz seu doce predileto para você parar em casa. E é um homem que não é amado, mas não oferece amor, e ela faz de tudo e mais um pouco pela busca constante desse amor, assim. Então, não tem como falar de amor romântico sem falar dos papéis de gênero que cada um cumpre, né? E daí a gente tem uma mulher numa posição de fragilidade, a gente tem uma condição que, como ele é um sentimento, ele é algo impossível, incontrolável, ele é difícil, ele envolve um sacrifício, que o casal é um só e que é o fim para a solidão, como foi tudo isso que você trouxe anteriormente. Então, eu acho que é importante a gente olhar para esse viés de gênero quando a gente fala do amor romântico, que ele traz papéis específicos, tanto para o homem quanto para a mulher. Quando você traz isso, eu já vou pensando um pouco aqui na Valesca Zanello, né? E que a Uhum. Valesca vai dizer, né, sobre o dispositivo amoroso. Bom, a Valesca Zanello, gente, ela é uma socióloga, psicanalista. Eu sei que ela é É psicanalista, eu não sei psicóloga. se ela é psicóloga. Ela é psicóloga, psicanalista, enfim. E que estuda muito, né, Professora da desenvolvimento de UNB. saúde mental, isso. E que é uma das referências que a gente está trazendo aqui agora, né, para a nossa live também. E quando ela vai estudar, quando ela vai falar um pouco, né, sobre o dispositivo amoroso, né, que ela configura como dispositivo amoroso,
ela traz uma ideia de que o amor, ele não ao contrário do que a gente tende a acreditar no senso comum, não é algo só nosso, né? Só essencial, faz parte da nossa essência, mas é algo que também é construído socialmente, né? Então, quem define a nossa forma de amar e quem define o que é amor está, digamos que, localizado historicamente. Então, a visão que a gente tem hoje, né, que a gente aprende o amor hoje, para Valesca, é uma perspectiva patriarcal machista, né? É uma perspectiva, né, de configuração que a gente já percebe uma relação desigual entre homens e mulheres. Né? A Alexandra Kollontai, que é uma outra referência que a gente traz aqui também, ela também traz um pouco, né, do amor enquanto um conceito que ele é definido como a moral que é definida, né, por aquele sistema ali, num determinado momento da história. Então, né, se a Valesca traz isso, né, de que é configurado pelo machismo, a Contai também traz isso de que é configurado pelo nosso sistema de produção atual, né, pela forma como a gente vive em sociedade atualmente. E aí pensar isso é pensar, então tá, como que esse amor, que ele é construído, né, de forma machista e, né, nessa nossa sociedade dividida em classes, enfim, como que ele opera então? Quando a Valesca traz essa ideia de um dispositivo amoroso, é de pensar que o amor ele é apresentado para as mulheres de uma forma diferente do que ele é para os homens, né? E do que ele é incentivado aos homens. Quando a gente pensa, né, no dispositivo amoroso, é entender que as mulheres estão o tempo todo, desde a infância delas, sendo incentivadas ao amor. Né? Assim, quando a gente percebe, por exemplo, esses filmes da Disney, que são muito direcionados para as meninas, né, para os filmes de princesas, é sempre essa ideia de uma pedagogia afetiva, né, voltada para o amor. Né? O final feliz é encontrar o príncipe encantado. Essa pedagogia afetiva que nos faz, né, viver em função do amor. Tanto é mais natural para a gente, né, estarmos falando sobre amor, Uhum. porque faz parte da nossa construção, né, o amor. Do amor e do cuidado, né, Mi? Porque é isso, é o amor, é o príncipe encantado, e quando a gente nasce, recebe também a boneca para cuidar e para amar, para carregar direitinho. Então é sempre essa perspectiva para a mulher do amor e do cuidado. A Valesca traz muito, muito isso, então, assim, né, de que uma das coisas, né, que a gente vai aprendendo ali é que a gente tem que se fazer escolhida por um homem, né? A gente tem que conseguir que um homem nos escolha. Então, a Valesca traz essa ideia de uma prateleira do amor, em que a gente está ali em algum lugar dessa prateleira, né, conforme as nossas características, né, do que nos faz atraente socialmente, e aí a gente tem toda uma perspectiva, né, de beleza, né, de uma mulher que é branca, um corpo padrão, né, se é classe média alta, ela está num lugar ali, dependendo, né, enfim, a gente tem uma série de atravessamentos que vai colocando essa mulher num lugar de mais destaque, digamos assim, nessa prateleira do amor, que vai atrair o olhar desse homem, né, e aí a gente vai fazer vários esforços para que a gente seja interessante. Então, seja na aparência, né? Então, quantas intervenções a gente vai fazendo no nosso corpo para que a gente atraia esses olhares, seja no que a gente faz na vida, assim. Então, seja do quanto que eu vou dedicar da minha vida a esse parceiro para que ele continue me escolhendo. Então, assim, de eu ter que fazer sacrifícios muito grandes, porque eu preciso ser escolhida na prateleira do amor. Essa pessoa está me escolhendo agora e eu preciso continuar que ela me escolha. E a gente tem uma frase, assim, né? Que aparece em todos os relacionamentos, né? Vários relacionamentos abusivos. Ninguém vai te amar como eu, assim, né? Uhum. E é essa coisa, assim, de saber que é algo muito caro para as mulheres ser escolhida. Porque não ser escolhida é estar num lugar de fracasso social. Né? Não ser Uhum. escolhida é você ser a solteirona. Então, representa ali um lugar de um fracasso social muito grande. E que, né, ninguém quer estar nesse lugar, né? Porque isso diz para a sociedade que a gente não é digna de receber amor e afeto da sociedade, né? De que o erro é nosso, de que a falha é nossa. Então, de como que o amor romântico, nessa perspectiva, né, de prateleira do amor, enfim, desse amor patriarcal, ele vai colocando as mulheres, né, numa situação de aceitar relacionamentos ruins, porque é melhor estar num relacionamento ruim do que ser a solteirona. E acho que a gente já pode falar
definições mais precisas de amor, né? Ou seja, o que são as coisas que são opostas a isso que a gente aprendeu a vida inteira. E assim, a vida inteira sendo expostas a desenhos de princesa, de histórias, de concepções aprendidas pela nossa família. E aí, falando especificamente da definição de amor para Bell Hooks, ela fala, antes de tudo, ela fala que esse mistério, essa coisa de a gente é um sentimento, é uma coisa intensa e tudo mais, dificulta a nossa definição, dificulta deixar isso preciso para que a gente saiba avaliar numa relação aquilo que corresponde ao amor, né? E aí ela vai falar que o amor, na verdade, ele é uma ação, ele é uma intenção, ou seja, ele é uma escolha, um comportamento no qual você tem que se engajar. E o que tem, quais são os comportamentos? Carinho, afeição, reconhecimento, honestidade, respeito, compromisso, confiança, uma comunicação aberta, por exemplo. Então, são elementos que envolvem, eu acho que a palavra principal é respeito, né? Respeito e escuta, que envolvem uma compreensão. E é importante a gente falar que a gente está falando de uma compreensão que envolve o outro e você. Você tem que exercer esse lugar, essa intenção com o outro, considerando que você vai estar se comportando em direção a todos esses elementos. Então, a gente está falando de uma ideia, de um comportamento, de um amor que nunca coexiste com abuso. No amor, não tem abuso. Eu acho que essa é a principal ideia assim, que a gente gostaria de passar na live. Quando a gente define, é importante que a gente defina justamente para saber o que é e o que não é. E abuso não é, violência não é, negligência não é, crueldade não é. Então, qualquer comportamento que vá nessa direção não é uma postura, não é uma intenção, não é amor. E eu acho que essa definição é muito significativa para a gente conseguir diferenciar e se proteger. Então, ele envolve, quando a gente está numa relação, a gente fala que envolve comprometimento e o amor não é diferente, porque já que você tem que estar disponível para tudo isso, você tem que estar comprometido com aquela relação, com aquela pessoa, e para isso você precisa lançar mão de carinho, honestidade, e uma série de outras coisas. A Bel também fala que quando amamos corretamente, sabemos que a resposta saudável e amorosa à crueldade e ao abuso é nos retirarmos dos caminhos dos danos. Então, eu acho que aqui ela inclui justamente essa postura amorosa que tem que estar considerando o outro e você também. O como você está se sentindo, o quanto você está se respeitando, o quanto você está validando os seus sentimentos. Então, eu acho que essa definição deixa as coisas bem mais claras para a gente, né, Mi? Com certeza, Lei. Enquanto você foi falando, eu fui pensando numa outra característica aqui, né, que a gente acabou não falando, mas que faz muito sentido falar quando a gente pensa na concepção de amor, né, que a Bel traz. Que é uma coisa, né, do amor romântico, da exclusividade, né? Uhum. O amor romântico, ele opera por uma lógica de exclusividade. Quando eu acho o meu par, quando eu acho a minha metade da laranja, aquela pessoa, ela assume um local, então, hierárquico na minha vida e de um amor exclusivo, assim. Eu passo a dar todo o meu amor para aquela pessoa e me afasto, né,
de outros ambientes, né? De outros amores, de outras, enfim. É, Uhum. é isso, né? De É, colocar o amor ali romântico, de colocar o meu parceiro romântico acima das amizades, por exemplo, né? exato. A Bel ela vai trazer isso e a Bell Hooks, para quem não me escutou mencionar, que eu já sou íntima dela, já sou, ela fala, eu faço assim. É, ela vai falar, inclusive, que eu acho que isso é claro pra gente. O primeiro lugar que a gente aprende sobre amor, que a gente vê o que a gente chama de amor, é no nosso lar, na nossa família ou com quem a gente convive. Então, esse é um ambiente muito significativo no que diz respeito ao aprendizado que a gente vai ter sobre o que vai ser isso. E a gente tem um contexto em que é muito comum adultos que dizem amar, enfim, ai filha, você é tudo para mim, eu te amo, você é, é incrível. Às vezes é a pessoa que pune, é a pessoa que violenta ou que tem uma ação ali negligente e daí você tem um contexto que fica confuso para a criança, né? Porque essa pessoa me diz amar, ela fala que me ama, que gosta de mim, que eu sou a pessoa mais importante da vida dela, mas ela também me violenta, ela me pune, ela grita comigo, ou ela bate em mim, ela não, ela diminui os meus sentimentos. Então, olha que contexto significativo a gente tem para o aprendizado de amor e o quanto isso fica dual desde sempre. Porque em casa a pessoa que me ama também é que me pune, me castiga, grita comigo, como eu já falei. E aí a gente tem a gente fala muito na Não Era Amor da transmissão geracional, né? Da violência, do relacionamento abusivo. Então, dessa coisa das nossas famílias passarem por relações abusivas e violentas e a gente reviver isso quando vai construir a nossa vida, quando a gente vai formar as nossas relações, né? A nossa família. E a gente vendo essa questão familiar, um contexto de aprendizado de amor, responde muito um dos mecanismos em que opera essa transmissão geracional. Porque na minha casa eu aprendi, seja vendo a relação do meu pai com a minha mãe, seja vendo a relação da minha mãe e do meu pai comigo, que o amor também permite violência. E daí, como você aprendeu. Então, o que você está vendo agora, se o cara gritou um pouco com você, se ele foi um pouco grosseiro, se ele perdeu a cabeça, é normal, normal, isso acontece. É da personalidade dele. Lembra que amor é uma intenção, então não é normal. Não é normal se ele quer, se ele está disponível para aquilo, ele tem que te respeitar. Ah, Mil, tem mais coisa aqui da amizade, né, que você falou, que é mais um aspecto onde a gente vai lidar com esse amor, né, que a amizade é um espaço onde a maioria de nós encontra o seu primeiro vislumbre aí em relação ao que é amor, carinho, acolhimento, uma comunidade carinhosa. No entanto, quando a gente está numa lógica de reprodução do amor romântico, é a primeira coisa que a gente deixa de lado. É a primeira coisa que a gente abre mão. Ah, não vou sair com a minha amiga porque eu vou passar um tempo com meu namorado porque a gente trabalha durante a semana. É complicado. Isso tem muito a ver com essa ideia, né? Quando a gente fala, então, que a definição de amor, ela implica nas nossas relações, é isso. Quando a gente fala que o amor
ele é ser uno, é ser um com aquela pessoa que eu amo, é completar a minha laranja ali na metade da laranja e ser uma laranja única, então realmente faz sentido dentro dessa lógica eu abdicar das minhas outras relações para investir nessa relação. Né? Então, de Uhum. deixar de sair com uma amiga para estar com o meu parceiro, a minha parceira ali naquele momento. Né? Mais um momento, em todos os momentos. Quando você foi falando isso também, né? Essa coisa ler, da gente entender que a gente tem uma pedagogia afetiva ali, né? Que a gente aprende o que é amor no nosso núcleo familiar. Eu acho legal a gente trazer também, né? Um pouco do que eu já trouxe aqui, que é essa dimensão da mídia também, né? Assim, essa dimensão Uhum. dos filmes, a gente vai aprendendo o que é amor nos filmes. Então a gente tem um primeiro vislumbre do amor, né? Somado à violência, muitas vezes ali na família, né? Com essa ideia de uma punição, um amor somado a uma punição, um amor que é dado como uma retribuição se você faz algo dentro do esperado, né? Isso, É, isso. mas a Algo gente tem condicional, né? uma condição mesmo, assim, né? Você só recebe amor se você for assim. Uhum. E é isso de pensar que a gente idealiza essa pessoa e essa pessoa ela tem que corresponder a essa minha idealização para ela ser digna do meu amor. Exato. E eu estava até pensando, porque a gente fala também daquele negócio do amor ser difícil, né? E eu não sei se você pegou essa época de assistir Malhação, tem sempre alguém que fica atrapalhando e que é complicado e que, enfim, a temporada inteira do ano era para um casal conseguir ficar junto. E quando a gente fala, a gente não está falando, a gente não está trazendo a ideia aqui de que o amor é algo fácil. Até porque vocês viram que envolve coisas que são difíceis, são tentativas e erros, tem diálogo e tudo mais. Mas É difícil porque envolve da gente um esforço assim, isso. de entender e de acolher o outro e a nós também, mas não porque é difícil, porque tem que ser difícil assim, né? Uhum, Porque está o mundo contra a gente na nossa nosso percurso de encontrar a nossa medalha laranja, o mundo está contra a gente. Não é assim. É uhum, difícil porque envolve presença. É um convite para a presença, é um convite para essa intenção. É intencional. Por ser intencional, demanda energia. E não é energia de um lado só. Porque a gente traz isso, poxa, socialmente mulheres já são ensinadas a doarem-se, né? A sua energia nesse amor o tempo todo. Então do que a gente se relaciona também, é desse parceiro também, né? O quanto uhum. ele investe, né? Exato. Importante esse aspecto, porque no começo a gente falou que a mulher é atribuído o lugar de expressão desse amor e de cuidado, em que o homem ele é sempre alvo desse amor. E a gente fala do amor como um comportamento, como uma intenção, e ele tem que ser, essa intenção tem que ser bidirecional. Você tem que fazer para o outro, por você, e o outro tem que estar disponível para isso também, porque senão a gente tem um desequilíbrio. Se você sente qualquer coisa que não seja a tentativa de trazer do seu parceiro, da sua parceira, de trazer esses aspectos positivos, tem algo de errado aí. Se você vê tentativa de machucar, se você vê tentativa de provocar ciúmes, provocar raiva, enfim, qualquer outra coisa, a gente não tá falando de amor. E aí, quando você vai trazendo isso, eu fiquei pensando um pouco naquilo que a Bel traz, né? Que você já trouxe um pouquinho, dessa relação com a amizade. E que Uhum, o amor, né? Ela vai falar, quanto mais verdadeiros nossos amores românticos, menos nos sentimos compelidos a enfraquecer ou cortar laços com amigos para fortalecer vínculos com os nossos parceiros. Então, ela traz justamente isso, assim, de que quanto mais, né, é verdadeiro esse amor, né, quanto mais genuíno é esse amor, então, ou seja, quanto mais as duas partes estão ali implicadas nessa ação, menos a gente vai se sentir compelido a nos afastarmos nossas redes de afeto. Né? uhum, Ela traz até um pouco disso, assim, de que quanto mais a gente se afasta, né, assim, quanto
dessa rede de afeto, né, mais chances a gente tem de ficar codependente naquele relacionamento romântico. Então, de como uma coisa Exato. vai ali alimentando a outra, né? A gente se afasta desses amigos e aí a gente tem dificuldade de voltar e a gente fica codependente, então é difícil sair. Até porque, né, minha, a gente precisa entender que nós precisamos do outro, a gente precisa de afeto, a gente precisa de carinho, de cuidado. Operar fora dessa lógica, assim, é encontrar um lugar que você não consegue, ninguém consegue se sustentar. Mas por que essa busca, essa vivência só vem do amor romântico? Porque não pode vir das nossas amizades, não pode vir de nós mesmos em relação a nos engajar em algo que a gente gosta, em algo que é importante pra gente, sem precisar, enfim, ficar se justificando. Então, é importante a gente pensar nessa lógica de que o amor é amor, não necessariamente romântico, e que ele vai salvar, assim, a nossa vida. Não, a gente precisa construir laços com outras pessoas. Essa ideia, né, da exclusividade no amor romântico, né? E de que aquele outro, esse meu par, essa minha alma gêmea, vai me oferecer tudo o que eu preciso em termos de afeto e de carinho. Só que não vai, assim, isso é Uhum, uma frustração. E a gente já começa ali chamando para essa frustração, de que esse outro não é a minha metade, ele não é o que eu idealizo, né? E ele não tem que corresponder, né? Ele não tem que ser minha única fonte de carinho e de afeto, né? uhum, Colocar essa pessoa como única fonte de carinho e de afeto é viver uma frustração, assim, né? Saber que essa frustração virá, porque essa pessoa não vai dar conta, a gente não tem energia para receber, para ser exatamente o que a outra pessoa espera da gente em termos de carinho e de afeto. O que a pessoa uhum. nem espera da gente, né? O que a pessoa necessita. Porque diz de uma necessidade daquela pessoa, né? Ela necessita de um certo tanto de carinho, um certo tanto de afeto. E que por a gente, né, como você trouxe isso, velho, da gente, nós sermos seres sociais, a gente tem que pensar esse afeto, esse carinho, ele vem de diversas fontes. Uma pessoa só não vai dar conta de suprir toda a nossa necessidade de carinho e de afeto. E não deve, não deve, Não deve. não deve, senão ela vai te isolar. Eu acho interessante que a Bel traz um pouco também desse aspecto também de amor próprio. Quando a gente fala de ato de amor, ela tem uma frase assim: a primeira responsabilidade do amor é ouvir, não só as vozes que falam conosco, ou as pessoas à nossa volta, mas nosso próprio coração, assim como a nossa voz interior. Então, é importante que numa relação, seja com um amigo, seja com família, seja com um namorado, namorada, enfim, aqui a gente, como deu para perceber, a gente está falando do amor e que ele existe em várias esferas. É importante a gente sempre olhar e estar atento ao que eu estou sentindo. O que eu sinto quando eu estou na presença dessa pessoa? Eu sinto medo? Eu me sinto desconfortável? Porque daí se tem desconforto, se tem medo, se tem ansiedade, a gente está falando de sentimentos relacionados a comportamentos de violência, comportamentos de controle, comportamentos de negligência, enfim. Então é importante que a gente aprenda a ouvir o outro e assim como a gente escuta o outro com carinho e abertura, a gente escute o que nós mesmos estamos sentindo diante de determinadas relações. Essa sua fala, Lê, me remeteu para uma pequena definição de amor que o Marshall Uhum, Rosenberg, né, ele é um psicólogo, ele trabalha, né, um dos precursores assim, né, da comunicação não violenta, e ele tem um livro que se chama Vivendo a Comunicação Não Violenta. E aí, em determinado momento, assim, né, ele coloca uma definição de amor. É um caso em que ele está contando ali, né, uma situação de mediação que ele faz entre um casal e ele traz uma definição de amor. E é isso que está falando, de olhar para a gente, de escutar, né, escutar o outro, mas também escutar a gente, me remeteu muito a essa definição. Eu vou ler aqui. Amor não é negar a si mesmo e fazer tudo pelo outro. Em vez disso, é expressar com franqueza
quais são nossos sentimentos e necessidades e receber com empatia os sentimentos e as necessidades do outro. Receber com empatia não significa que seja preciso concordar. Significa apenas receber com exatidão o que é expresso pelo outro como uma dádiva da vida. Amar é exprimir com sinceridade nossas necessidades. Mas isso não significa fazer exigências. Não é dizer, aqui estou eu, eis o que gosto. Enfim, eu acho que essa definição dele é muito bacana, assim, a gente pensar. É ótimo. Né? É escutar com empatia, e quando ele traz de escutar com empatia, é escutar que tem uma necessidade do outro, ou seja, que diz do outro, e que a gente não tem que satisfazer, porque é uma necessidade do outro, e ele deve buscar as formas de satisfazer as próprias necessidades, assim, né? Que não é nossa obrigação satisfazer as necessidades desse outro, mas é poder receber, e poder receber também quais são as nossas necessidades, de olhar e pensar, eu preciso de mais carinho, eu preciso de mais afeto, eu preciso de validação, né? Eu tô falando aqui de coisas que são o básico, o mínimo de uma relação amorosa, né? Mas pode ser que dentro daquela relação, aquela pessoa não conseguindo detectar tudo que é necessário para a situação dessa minha necessidade. E aí é por isso que é importante ter essas outras redes, assim. Mas olhar para isso e entender que o outro não é responsável pela satisfação das nossas necessidades, não é passar por cima, assim, não é deixar, o outro não é obrigado, mas tá tudo bem. Né? Ele não tem responsabilidade sobre isso. Não, não é, né? Assim, a gente tem uma coisa que tá popular aí que se chama responsabilidade afetiva. Ainda que ele não seja obrigado a satisfazer as minhas necessidades, o mínimo existe nesse amor que é intencional, que é uma ação, né? Como a Letícia está dizendo. Exato, Mi, é isso. Lembrar da Bel que fala, amor é comprometimento com essa intenção. Então, tá, eu não preciso jogar no outro a responsabilidade de satisfazer os meus vazios, mas eu preciso do comprometimento do outro ali, num cuidado, na presença, no, no afeto. Então, é importante que a gente fique atento a isso, é muito importante. E eu acho que tudo que a gente falou aqui mostra que existe um componente social, um componente cultural significativo que estabelece o que é amor, que faz a mediação dessas relações. E para a gente aprender o contrário do que. Para a gente reaprender o que é amor de uma maneira saudável, de uma maneira benéfica para suas relações, seja de amizade, seja entre a família, seja entre o parceiro afetivo, a Bel traz, ela fala que aprender como nos amar e amar os outros dependerá da existência de um ambiente amoroso. E ela, inclusive, ela vai falar, o amor próprio não floresce em isolamento. Então, mais uma vez, a gente está falando que o amor é importante, uma comunidade amorosa é importante. E você vai conseguir exercer mais isso, praticar mais isso, se sentir segura para se engajar nisso, né, nessa intenção, nesse amor, se você está em uma rede afetiva significativa, tem uma rede de apoio ali. Então, eu acho que é muito importante que a gente garanta ambientes seguros para a gente se arriscar, para a gente treinar aí a concepção do amor não romântico, né? É difícil, gente. É muito difícil, porque a gente está assistindo filme, vendo série e está exposto o tempo todo à ideia do amor romântico, a ideia do incontrolável. Quando você traz isso, né, de pensar outros modelos de amor ali, né, eu fico pensando no que a Bel fala, né, sobre as amizades. Amizades satisfatórias, nas quais, né, compartilhamos amor mútuo, nos oferecem um guia de comportamento para outras relações, incluindo românticas. Então, é de pensar, eu aceitaria isso numa amizade? Se eu não aceitaria isso numa amizade, e se aquela pessoa deixaria de ser minha amiga se ela disse sim, por que eu tô aceitando isso nesse relacionamento? Perfeito.
E acho que a amizade é um bom parâmetro, porque é isso, às vezes a gente aceita da família, a gente aceita de parceiro, a gente aceita em ambientes que são difíceis da gente manejar e ter esse parâmetro. E a amizade é um ótimo parâmetro. É um ótimo parâmetro. Perguntaram qual livro da Bel a gente está usando. É esse aqui, ó. Tudo sobre amor. Ela tem... Qual que é o nome daquele outro? Feminismo é para todo mundo? E é maravilhoso. Ela tem vários, todos são maravilhosos. Ela tem vários, a gente indica ela como autora e, enfim, é um conteúdo que vocês podem consumir pelo livro. Eu acho que quando a Não Era Amor fala sobre relacionamento abusivo, a gente está falando do que não é amor. Então, amor não é abuso, o amor não julga, o amor não controla, o amor ele respeita e compreende, ele considera você e o outro e não só o outro ou só você mesmo. E ele é intencional e comprometido, tá? Eu acho que essa é uma característica importante porque atribui responsabilidade a quem quer que, que seja aí com quem quer que seja a nossa relação. Se a gente quer uma relação bacana, cuidadosa, amorosa, isso envolve comprometimento e cuidado com o outro e comigo. Isso que você fala também me remete um pouquinho, né, ao que a Kolontai ela vai trazendo, assim, né, de traços da alma que ela coloca como indispensáveis para uma moral de amor que seja mais comunitária, né? Então ela traz a delicadeza, a sensibilidade e o desejo de ajudar o próximo. Eu acho isso muito significativo, né? E que vai contra essa outra moral que a gente tem, essa moral aliada ali né, ao machismo, enfim, que é uma moral de posse, né? Que vem para essa ótica de completude, mas também de posse, de que um tem Né? poder sobre o outro, né? Enfim, pode limitar os desejos e limitar as ações do outro. De posse e de culpa, né? Porque daí se você não consegue atender as expectativas do outro sobre você, o problema é você, que não consegue se adequar. E daí, ai meu Deus, eu não tô fazendo o suficiente pela relação, eu não tô sendo bacana, ai, eu sou uma pessoa difícil. Então, assim, tem tantos elementos no amor romântico que nos leva para uma direção de se anular, de se colocar em situações de violência e tudo mais que a gente nem imagina, né? Queria trazer uma coisinha, mais uma contribuição da Kolontai aqui, quando ela vai pensar, né, para responder, né, como que a gente tem que formular, então, essa nova moral de um amor mais comunitário. Ela traz que a Uhum, gente precisa operar com três princípios básicos. Então, o primeiro é a igualdade recíproca. Então, sem ela uhum. usa a palavra fatuidade. Né? Fatuidade é o mesmo que uma presunção, uma egocentrismo, uma prepotência masculina. Então, sem a fatuidade masculina, nem a escravidão que dilui a personalidade da mulher no amor. Né? Que a gente tem isso, um homem que né, é uma figura mais marcada e que tem mais poder e é autoritário dentro daquela relação. E uma mulher que vai se apagando e vai apagando a sua identidade em prol daquele relacionamento, em prol da família, em prol do casamento, enfim. Reconhecimento recíproco dos direitos do outro, excluindo a pretensão de possuir, sem partilha, o coração e a alma do parceiro. Sentimento de propriedade criado e mantido, né, por essa nossa cultura. Então, Uhum. nos reconhecer, né, esse direito recíproco sem querer possuir o outro, sem querer possuir, sem partilha. Ela ainda traz isso, sem querer possuir, sem partilha. Né, sem que outras pessoas possam também fazer parte, né, dos amores dessas outras pessoas. Solicitude, camarada, a aptidão à escuta e à compreensão dos movimentos da alma do ser amado.
É isso, sim, né? E ela traz que, né, essa já é uma exigência que a nossa cultura, ela coloca as mulheres, né, essa Uhum. solicitude, mas ela só unicamente só as mulheres estão nesse lugar, né? Enfim, e os homens Tem não. uma frase da Valesca Zanello que, nossa, quando eu li eu fiquei, que os homens aprendem a amar as coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. Eu acho que esse é o Homens aprendem, resumo. homens aprendem a amar muitas coisas, mulheres aprendem a amar homens. Assim, É, essa frase é excepcional. essa frase eu acho que diz tudo quando a gente fala de amor romântico e dos papéis de gênero que são atribuídos para cada um, assim. Então, mas é isso, gente. Tem alternativa, tem como exercer outras, outras possibilidades de amar, e isso não é com. Não precisa ser com um parceiro amoroso, a gente pode exercer isso com família, com amigo, com quem a gente quiser. Inclusive, é importante que a gente exerça antes com pessoas que fazem parte do nosso ciclo, que estão disponíveis para ser nossa rede de apoio, que não vão oferecer nenhum tipo de julgamento, tá? Então, dá para treinar diferente. É, Ah, nisso que você falou, eu pensei também num trechinho de um texto do Rafael. Toda hora eu vou trazendo um texto diferente. De um blog que chama Razão Inadequada. Esse é um texto uhum, que vai falar sobre o amor, né, na perspectiva de abundância, assim, e que eu acho que é muito legal. Tem um pequeno trecho que ele traz uma ideia, assim, né, do amor romântico como falido e de pensar esse outro amor, assim, opa, que é isso que você está trazendo, né, de enxergar o amor em outras coisas, enfim, que eu acho uhum. que ele sempre me traz uma esperança, um quentinho no coração quando eu leio. Então, eu acho que é legal trazer aqui. Precisamos recolocar o problema, pensando o amor a partir da abundância. O amor é o que surge de um mundo mais vasto desabrochando à nossa frente. E isso acontece com mais frequência do que se imagina, ainda que em diferentes intensidades. Fazer do amor uma experiência mais cotidiana não significa diminuí-lo, significa desplatonizá-lo. Amamos um gesto, uma ideia, uma poesia, uma paisagem e, é claro, uma pessoa. Mas que erro ter dito uma. O amor é abundante. Não é um espaço a ser preenchido onde, a partir de determinado encontro, se diz cheio, como um banheiro ocupado. Temos o hábito infeliz de pensar tudo em termos espaciais. Entre os corpos, os encontros se dão numa dimensão intensiva, onde nunca há capacidade máxima, há apenas variação. E nós próprios somos essa variação. Apesar do que nos fazem crer, estamos sempre abertos ao amor, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde. Somos inevitavelmente convocados a uma variação intensiva da qual nós não somos capazes de nos esquivar. Então, de pensar esse amor que ele está em todas as coisas, que ele vai vindo, né, que a gente vai, né, que a gente não consegue se desviar desse amor. E Uhum. pensar o amor nessa perspectiva de abundância, em vez de uma perspectiva de carência, é não não se envolver, né? Não, né? É conseguir sair, digamos, é estar protegido, não prevenido, porque a gente não consegue prevenir nessa cultura, mas é estar protegido de relacionamentos abusivos, assim, né? Porque se eu desplatonizo o amor e se eu percebo que ele é, é, é abundante, eu não preciso suportar tudo com medo de perder o meu amor verdadeiro, o meu único e verdadeiro amor, de Perfeito, nunca mais conseguir perfeito. achar um outro amor. É porque a sensação geralmente é essa, né? Quando a gente fala de amor romântico, é se eu perdi aquele, eu perdi o príncipe. Agora Uhum. já era. Acho que a gente encerra a nossa nesse convite a esse amor intencional, a esse amor respeitoso, livre de julgamento. Comprometido. É isso, o amor ele não machuca intencionalmente, ele não fere, ele não traz medo, traz insegurança, enfim. E se tá trazendo, tá errado. Não é amor. Boa Obrigada, Luísa. noite. Maravilhoso fazer essa live com vocês. Ah, eu adorei também.